nós podemos tanto agradar como desagradar a Deus. Porque os homens, muitas vezes, eles não percebem um olhar. A gente percebe a intenção das pessoas quando elas abrem a boca e falam. Você só sabe quando alguém tem alguma coisa contra você quando abre a boca. Quando alguém fala para você, ó, eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara. Alguém já ouviu isso de alguém? Eu não vou com a sua cara, o seu santo bateu com o meu, eu não te suporto, né? Mas o que eu fiz para você? E às vezes você não fez nada. Você já viu a parábola que fala sobre o vagalume? O vagalume estava de boa na floresta, brilhando, né? Você gostou do jeito que eu fiz? Vagalume? O vagalume estava de boa na floresta e de repente, uma cobra vem, isso é bom de som, né, Paulo? A cobra vem e começa a perseguir o vagalume, e começa uma perseguição, a cobra vindo em cima do vagalume. O vagalume parou uma hora, olhou para a cobra e falou assim: peraí, eu vou deixar você me comer, mas só quero fazer uma pergunta. A cobra falou: pode perguntar. Ele falou: eu não faço parte da tua cadeia alimentar, por que você está me perseguindo? Aí a cobra falou: é porque o teu brilho me incomoda, é por isso que eu quero te comer. E acontece isso na nossa vida. Tem pessoas que a gente não vê, porque elas não declaram, mas o olhar delas é um olhar de ódio, é um olhar que se pudesse ver a gente lá embaixo veria, incomoda, o teu carisma incomoda, o teu coração bom incomoda muitas pessoas, porque elas não conseguem ter o coração bom como você tem. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, nós não vemos a maldade nas pessoas nos olhos. Só quem está mais esperto, né? Quem está mais esperto já consegue ver. Mas quem não está, a gente muitas vezes fica desligado, a gente não percebe. Mas, quando nós começamos a servir a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos dá também essa capacidade. Porque é a capacidade do Espírito Santo te mostrar o olhar e as intenções das pessoas. Então levanta sua mão e fala assim: Deus, me ajuda a enxergar o olhar e a intenção das pessoas. E eu profetizo que Deus vai te ajudar, porque nem todo mundo que está do teu lado, que se diz teu amigo, é teu amigo. Que nem todo mundo que fala, eu estou torcendo por você, está torcendo por você. Se puder puxar o teu tapete, vai puxar. Então você precisa realmente ter esse discernimento. Amém? E eu profetizo, Deus vai te dar discernimento. Você vai enxergar. E aí, como eu disse, Deus se agrada de olhares e se desagrada de outros olhares. Abra sua Bíblia comigo, para você ver o que eu estou falando, em Provérbios. Salmos está no meio da Bíblia. Depois de Salmos, Provérbios. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até o 19. Olha só, a Bíblia fala 7 coisas que Deus abomina, 7 coisas que Deus detesta. Provérbios 6, versículo 16 até o 19. Quem achou? Nossa, tão rápido. Não dá nem para molhar o bico. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até o 19. Acharam agora? Então vamos ler? Que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. Espera aí, calma, antes da gente prosseguir. Primeira coisa que Deus detesta: olhos. Pegou? Pessoa que antes não tinha nada, aí começa a subir na vida, começa a melhorar, já, né? Deus não se agrada do olhar altivo. Deus se agrada do olhar da humildade, do olhar da simplicidade. Jesus era simples, mas muitas vezes a gente vê, como por exemplo, esses dias eu fui pegar o elevador, né? Cheguei do trabalho, fui pegar o elevador, pum, apertei. Quando a porta abriu, estava uma
empregada doméstica, ela tinha tomado banho, ela estava descendo no elevador social, não de serviço, ela estava descendo no social. E alguns prédios têm uma regra que as empregadas não podem descer no social, elas têm que descer no de serviço. E aí você já percebe que muitas vezes as pessoas já entram e já veem que ela é empregada e já, né, nem olha para a cara dela, já pega e fala o que está fazendo aqui. Por quê? As pessoas, elas têm essa ilusão da superioridade. Só que a superioridade, ela é dada por Deus, não para que ninguém seja melhor do que ninguém. A superioridade que Deus dá para nós é para a gente ajudar as outras pessoas, é para a gente servir as outras pessoas, é para a gente somar e acrescentar na vida das pessoas que não têm a mesma capacidade que a gente. Você sabe que você tem uma capacidade, Deus te deu uma capacidade, Deus te deu um dom. Quem aqui você tem convicção que Deus te deu dons, talentos, você conquistou tudo que você conquistou, ou você está conquistando, você sabe que você é bom no que você faz? Só que muitas vezes Deus te deu esse dom, esse talento para você repartir, para você dividir, para você ajudar aqueles que não têm esse mesmo privilégio que você tem, no sentido de ajudar mesmo, às vezes ensinar, né? Porque às vezes as pessoas hoje, elas são egoístas, e muitas vezes elas não querem ensinar as outras, com medo das outras. Isso também é cobiça, com medo, eu não vou ensinar, porque vai que se torna melhor do que eu, né? Tipo, às vezes as pessoas, elas não veem, mas os sentimentos que muitas vezes habitam no nosso coração, não são sentimentos que vêm de Deus. Então, por exemplo, não, eu torço pelo meu amigo, eu torço por ele, pô, você vai dar certo, não sei o quê. Só que desde que não esteja melhor do que eu. É ou não é verdade? Até na família acontece isso, muitas vezes em famílias, é até mais comum acontecer, de muitas vezes, né? A pessoa quer ver a outra bem, desde que não esteja melhor do que ela. Então isso dá um sentimento mesquinho, é um sentimento egoísta, é um sentimento de inveja, porque eu não quero que ninguém tenha melhor do que eu tenho, porque eu não quero que ninguém ganhe mais do que eu ganho. Isso é um sentimento que permeia no coração de gente fraca, Eu vou falar para vocês, eu nunca tive isso no meu coração, nunca tive, irmãos, nunca tive. Tem gente que, eu comecei com escortinho hobby, o escort não tinha ar-condicionado, eu tinha que pregar de terno e gravata na primeira igreja que eu fui pastor. Eu ia de terno e gravata, sem ar-condicionado, eu chegava lá, o pessoal falava, nossa pastor, Deus já derramou a unção, hein? Você já está abençoado, hein? Por quê? Porque tanto calor. E aí, você vê, né? Eu lá, toda terça, era todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 cultos, com o escortinho hobby. Aí vinha o irmão, que ia na igreja uma vez por ano, no final do culto, com a chave de um carro maravilhoso, e falava, pastor, Deus me abençoou, ora aí por mim. Se eu tivesse esse sentimento fraco dentro do meu coração, o que eu ia falar? Ô Deus, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? É uma pergunta do invejoso, né? Por que ele tem e eu não tenho? Mas não, todas as vezes eu pegava a chave, como até hoje, né? Pegava a chave do carro, Senhor, abençoa mais e mais essa pessoa, abençoa ela, não esqueça de mim, Senhor. Porque eu acredito assim, quando eu recebo quando a pessoa da igreja, quando vocês são abençoados, é porque a bênção está aqui. E você tem que pensar nisso, quando seu irmão é abençoado, já começa a glorificar, porque a bênção está perto de você. E quantos carros eu abençoei, quantas casas eu abençoei, quantos empresários que eu abençoei, bem-sucedidos. Uma vez eu ungi um shopping dos calçados lá na Leopoldina, estava destruído, o shopping faliu, me chamaram lá, só as ruínas, só me chama nessas horas. E eu fui lá, entrei lá, e o dono desse tamanho assim, e ele, dava para ver, né, que ele nunca tinha ido para a igreja evangélica, que nada,
E eu falei, olha, eu vou orar aqui, Deus vai levantar esse shopping. Então ora aí, pastor, porque eu vou ter, já tá para leilão, o negócio tá... E eu fui ungir tudo. Passou 1 ano e meio, o shopping estava de pé, bombando de novo. Vendendo shopping dos calçados, lá na Leopoldina, shopping dos calçados femininos. Tem de sapato. Tem homem que vai me matar aqui, pastor, não fala isso. Que agora vai pedir até o endereço, né? Então, Deus levantou o cara. Então eu orei para Deus levantar o cara. Então eu oro pelas pessoas. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus falou, quando usou uma forma inusitada, ele que estava precisando de oração, mas Deus fala, não, você está precisando, ore primeiro, dê e Deus te devolverá. E aí ele ora, e a Bíblia fala que, enquanto ele orava, ele nem viu, Deus estava cuidando dele, porque quando eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Enquanto você está aqui na igreja, aqui ouvindo a palavra, Deus está trabalhando na sua vida, você nem sabe. Deus está cuidando do seu amanhã, do seu dia de amanhã. Deus já está te dando livramentos que você nem vai ver. Deus já está escrevendo a tua história, mais um capítulo, mais uma linha, mais uma frase que seja da tua história. Cada culto Deus escreve uma frase da tua história. E a grande bênção é que são frases de bênção que Deus escreve a nosso respeito, nunca são frases de maldição. Então, continuando em Provérbios capítulo 6, versículo 16, eles falam, aborrece os olhos altivos, que mais? A língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então Deus odeia essas 7 coisas, e uma delas é os olhos altivos. Deus detesta o olhar de inveja, Deus detesta o olhar malicioso. Sabe qual é o olhar malicioso? Às vezes a gente comete, a gente não vê. Então, a gente quando não gosta de alguém, aí está com alguém que a gente gosta, a melhor amiga, a top das top, né? Aí você está lá, as duas, aí chega alguém que você não gosta, você já olha assim, ó. Já chegou. A gente tem essa mania. E a Bíblia fala, quando o teu inimigo tropeçar, não se alegre, porque vai saber se Deus vai se desagradar de você, porque você se alegrou pela queda. Mas é meu inimigo, tá bom, mas seja diferente. A Bíblia fala que se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque brasas vivas vão se amontoar na tua cabeça. E quanto mais o diabo te odeia, mais você ama até o teu inimigo. E aí você faz diferente e Deus te abençoa. E eu declaro em nome de Jesus que Deus vai nos purificar, que Deus vai nos blindar, tanto de cobiçar, quanto de ser cobiçado em nome de Jesus Cristo. Porque a inveja, a Bíblia fala, está em Provérbios? Quem está em Provérbios aí? Vira a página, Provérbios 14, olha o que eu estou falando, para você ver que é verdade. Provérbios 14, versículo 30, olha o que a Bíblia fala. Provérbios 14, versículo 30, olha só. Quem achou? O que diz? Leia, igreja. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja pode causar uma doença em alguém, porque podridão dos ossos é isso. Podridão dos ossos é doença para apodrecer, porque é uma doença muito grave. Por isso que tem que tomar cuidado. Não adianta você colocar o olho da Tony Country na porta da sua casa. Vou pôr, porque daí olho com olho, o olho da Tony Country. Não adianta, mano. Vai entrar a inveja do mesmo jeito. Porque a inveja, ela entra e ela não bate na porta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, vigia, irmão. Amém? Olha para outra pessoa e fala, olha para trás, sei lá, fala, vigia, viu, irmão? Vigia, você fica todo pomposo e tal, você não está vendo. Você não está vendo que estão te olhando. No mundo espiritual, parece que eu estou vendo aqui uma frase, sorria.
você está sendo filmado. Tem gente que está olhando para você, tem gente que está olhando para mim, tem gente que está olhando para o que você tem, tem gente que tem inveja da família que você tem gente que tem inveja dos filhos que você tem gente que tem inveja da condição financeira que você tem, você nem sabe, tem gente que tem inveja. O duro é quando a pessoa ela tem inveja do que a gente não tem, do que ela acha que a gente tem. Esse é o pior. Esse é o pior. A pessoa tem inveja. Pastor, deve ser riquíssimo, meu Deus. Nossa, que vontade de ter a vida dele. Vai lá, irmão, vai lá. Vai ver a vida que eu levo. Né? Como diz o ditado aí fora, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, não vê os tombos que eu tomo. As pessoas só veem a parte boa que a gente vive, mas não vê tudo que a gente passa, todo o trabalho que a gente tem. As pessoas não veem os perrengues, mas a gente tem culpa às vezes da inveja, sabia? Sabe por quê? Uma coisa deu certo, peraí, tira a selfie aí, tira. A gente mostra. Aí, quem vai ver na primeira página? O invejoso. O invejoso parece que ele está de plantão, esperando alguma coisa. Ao invés de ele cuidar da vida dele, ele está vendo o que está acontecendo na sua. Aí você vai. Primeira coisa feliz que acontece, pá, não estou falando que a gente não tem que fazer, é que se dane os invejosos. Não é? Porém, a gente tem que vigiar. Tem que vigiar. Você só conta uma vitória quando deu certo. Não deu certo ainda? Fecha a boca. Fecha a boca. Porque senão, você fica dando o presente, o inimigo ouve. O inimigo não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe o que a gente fala. O inimigo não é onisciente, Deus é onisciente, ele sabe o que você pensa. O inimigo só sabe o que você fala. Então você fica de boa. Deixa acontecer, depois você vai, você posta, você conta, você solta fogos, você faz tudo o que você quer fazer, porque também a gente não vai ficar escondido com medo. Tem algum invejoso por aí? Vou ver se eu vou comprar um carro novo, deixa eu ver se não tem nenhum invejoso. Invejoso vai ter em todo lugar, até na igreja, inclusive. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. É ou não é verdade? Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Se eu perguntar aqui, quem aqui tem inveja? É um invejoso. Você acha que alguém vai levantar a mão? Ninguém. Nem o mais sincero. Porque a gente muitas vezes olha para a inveja e como algo muito ruim. Só que às vezes, se a gente não vigiar, a gente tem inveja. Principalmente as mulheres solteiras, né? Da igreja, né? Olha, a outra conseguiu um namorado. Amada. Por que eu não fui na célula aquele dia? Ela foi no meu lugar, casou. Eu não casei. Né? Não tem inveja. Então, o pastor colocou a fulana lá de líder. Por que não fui eu? Né? Lá na empresa, não sei quem foi promovido. Você é dizimista, ofertante, tem voto no altar. Aí na hora o patrão vai lá, fala assim, vou escolher, escolhe lá, a menina que vai para a balada toda sexta-feira, que faz umas macumbas, aí você fala, Deus, como que pode? Eu estou na tua casa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou desafiante, eu cumpro as escalas, eu abro a porta da igreja, eu fecho a igreja, eu tiro a corrente, eu ponho a corrente, eu mexo no som, aliás não mexo que o pastor não deixa, eu faço tudo. E agora que é para eu ser abençoado, Senhor. Ser abençoado, o Senhor abençoa esse aqui, Senhor. Olha só, olha o pecado dele. Vou te apresentar aqui, vem aqui, fulano. Olha o pecado dele. A Bíblia fala no Salmo 37, não invejeis os ímpios quando estes prosperam em seus caminhos, porque cedo serão ceifados. O ímpio é como a flor, e a glória do ímpio é como a erva, seca-se a erva e murcha a flor, mas os que esperam no Senhor permanecem para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe por que a igreja evangélica é perseguida? Você sabe por que muitas vezes, só de você falar que é evangélico, você incomoda muita gente? Porque o diabo odeia a luz de Cristo que está na tua vida. Ele odeia.
A Bíblia fala, eu não vou pedir para abrir para não demorar, mas você acredita que eu vou falar e depois você confere. Marcos capítulo 15, versículo 10. Por inveja, os mestres e doutores da lei crucificaram a Jesus. Jesus não foi crucificado porque ele falou alguma coisa, que ele tinha um pecado, não tinha nenhum. Jesus foi crucificado simplesmente porque os doutores da lei, os líderes de Israel, ficaram com inveja dele. Quem é ele para falar que é o Filho de Deus? Quem é ele para vir multiplicar pão? A multidão agora diz que ele é o Filho de Deus. E nós que estudamos, e nós que fizemos teologia, e nós que ficamos aos pés de Gamaliel lá, e nós que deixamos a barba crescer, e nós que usamos uma roupa até lá ao pé, e nós que temos o peitoral de sacerdote. Perdeu o playboy. Jesus veio para trazer uma nova interpretação. Não é pela roupa que você tem mais que você vai ser reconhecido por Deus ou não, mas é pelo teu coração que você apresenta diante de Deus. Então Jesus veio trazer, não veio tirar um tio nem um jota da lei, mas ele veio dar a interpretação certa, porque aqueles que se diziam doutores, eles falavam, façam, mas eles mesmos não faziam. Eles engoliam um camelo, mas coavam, eles engoliam um mosquito, mas queriam coar, eles engoliam um camelo, mas queriam coar um mosquito. Então, Jesus não veio para quebrar essa hipocrisia. Aí eles falaram, não é possível, esse cara aí está pegando toda a multidão, como que vai ser, não sei o quê. E Jesus foi crucificado por inveja, mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que hoje a inveja vai cair por terra das nossas vidas em nome de Jesus, amém? Deus vai te dar discernimento, Deus, segundo lugar, vai te cobrir com o sangue dele. Então fala assim comigo, Jesus, se o Senhor for crucificado por inveja, me cobre com teu sangue. Eu declaro, irmão, não vai ter inveja que vai atrapalhar a tua vida. Não vai ter inveja que vai te paralisar mais. Não vai ter inveja que vai apodrecer seus ossos. Eu vi uma pessoa falar uma vez, falar assim, já que não fez o que a gente queria, tomara que bata o carro no poste e morra. Complicado. Então, ou seja, o espírito da inveja, mas o Senhor está falando que Ele vai cobrir a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, tudo que você tem com o sangue dele. O inimigo não vai ter poder de tocar em nome de Jesus, porque você está debaixo do sangue de Jesus. E em último lugar, não cobice o que é de ninguém, porque eu preguei aqui domingo sobre a fonte da vida, e a Bíblia conta em 1 Reis sobre um homem que tinha uma vinha. O homem tinha uma vinha, e o rei da época se chamava Acabe, a esposa dele se chamava Jezabel, e ele era uma vinha assim maravilhosa, e naquela época cultivar vinha era uma coisa muito comum, mas nem todo mundo tinha vinhas assim, tão boas quanto aquela vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha, que ele demorou anos para semear, para cultivar. Vocês sabem, a vinha produz a uva, né? E aqui, naquela época a uva ela produzia o vinho, então aquilo ali era muito desejado. E aí o que aconteceu? Um dia Acabe era o rei, tinha tudo, terras, tinha tudo que um rei poderia ter e querer, mas ele simplesmente passa pela vinha de Nabote e cresce o olho. Cresce o olho. Sabe pedreiro em obra, na hora do almoço, passa uma mulher bonita, aí ele faz assim, ó. Aí o crente fala assim, pastor, não é pecado olhar. Eu vi uma vez um pastor falando isso. Não é pecado olhar. Pecado é olhar a segunda vez. Aí ele mesmo falou, por isso que eu fico só na primeira. Pecado é olhar a segunda vez. Você olhou a primeira vez, aí passou, aí você, e agora? Eu vou pecar. Olhei, está cobiçando. Toma cuidado. E aí Acabe cobiçou a vinha de Nabote. Ele foi para casa com aquilo na cabeça. Ele não repreendeu, porque às vezes pode vir, muitas vezes no nosso coração a cobiça, né? Mas ele não repreendeu. Aí o que aconteceu? Jezabel falou, acho que ela falou, né? Ô bem, acho que ela chamava de bem. Ô bem, por que você está tão assim pensativo depois que a gente chegou?
Não, porque você viu a vinha de Nabote? Pô, que vinha, né? Eu queria ter uma vinha dessa. Aí ela falou, mas você é o rei, vai lá e toma dele. Aí ele falou, não, mas não é minha, é dele. Eu sou o rei, mas eu tenho limites também, né? Eu não posso pegar o que é dos outros. Aí ela falou, não, mas você é o rei. Se eu fosse você, eu ia lá, matava ele e ficava com a vinha. Porque Jezabel tinha, ela não era invejosa, ela já era uma pessoa completamente perturbada, uma pessoa ruim, uma pessoa que ela não via medir esforços para destruir. Ela tinha realmente a personalidade do diabo. E ela falou, vai lá e mata ele. Sabe que ele falou não, mas a inveja foi tomando conta dele. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá e matou Nabote e ficou com a vinha de Nabote. Ainda deu uma festa da uva, festa do suco da uva. Só que quem viu aquilo? Deus. Aí sabe o que aconteceu? Deus visitou Elias e falou para Elias, Elias, eu vi o que Acabe fez com Nabote, matou ele para ficar com a vinha dele, ele vai morrer. Jezabel, que instigou ele a fazer isso, ela não vai morrer de uma morte normal, ela vai cair de uma janela, e os cães vão comer ela viva, e vão até roer os ossos dela, pela justiça, pela vinha de Nabote. Ou seja, Deus vê as injustiças. Então, por isso que eu falei a semana passada, toma cuidado antes de mexer com o servo de Deus, ou uma pessoa que é de Deus, ou com qualquer pessoa, porque nem Davi foi poupado quando pegou a mulher de Urias, ou foi? Deus falou para ele, Davi, o que você foi fazer? Tirei você lá de trás da malhada, te abençoei, te fiz vitorioso em todas as guerras, te pus sentado no trono, aí você vai lá e pega a mulher do teu soldado. Você pega a mulher do teu soldado? E aí, irmão, como eu falei, crente não serve nem para pecar. A gente está estragado tão para o mundo que a gente não consegue nem pecar. Porque tem gente que peca, esconde legal, mas a gente, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente pensa que está escondendo, mas está tão claro, que só a gente que não está vendo, que todo mundo está vendo. E aí o que Deus fala? Para Davi, Davi, você fez isso, pegou a mulher do teu irmão, cobiçou, você pegou ela, então agora a espada não vai sair da sua casa. Você vai ver o seu filho matando outro filho, você vai ver um filho seu querendo sentar no seu lugar, cobiçando o teu próprio trono, tudo isso porque você cobiçou o que era do teu irmão. E Davi não falou, Deus, não deixa, Deus falou, amém Senhor, Salmo 51, pequei, não te tires de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença, contra ti eu pequei. E você sabe que depois, não é porque ele se arrependeu que Deus não cumpriu o que falou. Aminon estuprou a filha dele, Tamar. Absalão viu que o irmão estuprou a irmã, foi lá, matou Aminon. Davi, sendo pai, vendo toda a tragédia acontecendo na vida dos seus filhos. Tudo porque cobiçou o que era errado. E para terminar, 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração e a soberba da vida, a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo está se apresentando hoje muito sedutor aí fora, e o diabo, que ele mais quer que a gente saia da presença de Deus, nos oferecendo mundos e fundos lá fora, como ele fez com Jesus em Lucas 4, quando ele disse assim para Jesus, se ajoelha diante de mim, eu vou te dar todos os tesouros, tentando fazer despertar em Jesus a cobiça, mas Jesus disse o quê? Vai-te, Satanás, só o Senhor meu Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou prestar culto. E a Bíblia fala que naquela hora Satanás se retirou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. E quando você resiste a tentações, quando você espera o teu tempo de ser abençoado, não fica olhando para as bênçãos dos outros, quando você se santifica, vigia, quando você fala, Deus, aquilo que é para ser meu é meu, o que não é meu eu não quero, eu quero te servir, o diabo não vai me iludir com as riquezas desse mundo, eu não vou largar o que o Senhor tem para mim, por causa de um prato de lentilha, como fez Esaú.
Aí sabe o que acontece? Deus vem e te levanta, Deus te honra, e vem anjos e te serve e consolida o chamado e o reino que Deus colocou na tua vida. E hoje nós vamos sair daqui em nome de Jesus para dizer: eu não vou ceder à tentação do mundo, mas eu vou permanecer na presença de Deus. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.